João 14:3, diz assim a palavra de Deus: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos deu esse presente que é a tua palavra. Nela nos firmamos, nela sabemos de ti, nela o Senhor se revela a nós, nela o Senhor revela a tua salvação. Nós te agradecemos e pedimos que essa mesma palavra faça morada através do teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem. Irmãos, sabe qual a minha preocupação? É assim, você lê a Bíblia e com certeza você acha histórias bonitas na palavra de Deus, você encontra textos para a sua meditação, mas a palavra de Deus também é uma bagagem que você tem para a sua vida, não só espiritual, mas para a sua vida completa. A minha preocupação nessa mensagem é que você sinta-se preparado para morrer. Ah, mas que assunto chato, eu nunca pensei que eu ia ter que pensar uma coisa dessas. Eu vim à igreja e agora vou ter que pensar em morte. Mas só que é o seguinte, se você não estiver preparado para isso, você não está preparado para viver também. Porque quando nós estamos preparados para morrer, nós podemos viver a vida como ela deve ser vivida. Nós estamos compreendendo o que estamos fazendo aqui. Qual é o significado da nossa vida? Nesse capítulo 14, que nós vamos daqui a pouco falar mais sobre ele, Jesus está muito triste. Jesus está angustiado, porque a hora que ele vai pagar pelos pecados de toda a humanidade, sendo inocente, se aproxima. Muitas pessoas pensam que Jesus estava com medo da cruz pelo sofrimento que ele ia passar lá. Porque ele ia apanhar, iam dar bofetadas, iam açoitá-lo, eles iam perfurar suas mãos e seus pés, iam colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça. Outras pessoas pensam que Jesus estava preocupado porque ele ia ser envergonhado, porque as pessoas iam zombar dele. Outras pessoas imaginam que Jesus estava sofrendo porque ia perder a comunhão com seus discípulos. Mas sabe qual era o problema? O problema é que Jesus, na cruz, ia ser entregue a si mesmo, que o próprio Deus viraria o seu rosto para não ver tamanho sofrimento e não tomar uma outra providência. Por nossa causa, por sua causa, por minha causa, a comunhão de Cristo com Deus foi quebrada na cruz, para que ele pudesse pagar os nossos pecados. E esse momento de perda de comunhão com o Pai, aonde Jesus ia morrer, é que era o que Jesus não queria. Tanto isso é verdade que na sua casa, depois você vai ler João 17, para ver que o próprio Cristo vai orar dizendo: Senhor, eu quero que depois que eu morrer, aquela glória que eu tinha contigo me seja dada outra vez. Agora eu gostaria que você folheasse até João 12, 27. Um pouquinho antes do João 14, em João 12, 27, você vai ver um texto que Jesus está falando no momento em que está entrando em Jerusalém. Nós estamos aqui há dias da morte de Jesus. A história aqui, há dias. Então nós estamos aqui há uma semana onde Jesus vai morrer, em João capítulo 12. E olha o que Jesus vai dizer no versículo 27. Agora o meu coração está angustiado. O que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Jesus, no capítulo 12, estava com a sua alma, seu coração angustiado. Ele sentiu um tremendo vazio, uma necessidade de que esse preenchimento dentro dele fosse feito. Mas ele estava triste. E ele não podia
ir contra aquilo que ele mesmo planejou com o Pai. Agora vá, por favor, para João 13, 21. Jesus considerava os seus discípulos como seus amigos. Ele várias vezes disse isso. Mas aqui em João 13, 21, ele diz assim a palavra: tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Sabe o que é você passar 3 anos com uma pessoa, chamá-la de amigo, 3 anos essa pessoa vendo Jesus fazendo milagres, multiplicando pães, ressuscitando mortos. E sabe o que entristece o coração de Jesus aqui? Isso entristece o coração de Jesus em várias oportunidades, não só nessa. Mas o coração de Jesus fica triste porque a palavra não penetrou no coração de Judas. Judas não compreendeu o que Deus estava fazendo através de Jesus. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: quando você vem à igreja, quando você está aqui, você sinceramente ora no seu coração para que Deus fale ao seu coração? Sinceramente você diz assim: Senhor, mostra onde eu estou errado. Porque sabe qual é a minha tristeza? A minha tristeza é perceber que algumas pessoas não têm sintonia com a palavra de Deus. A palavra de Deus não penetra, não faz efeito. Quantas vezes nós temos ouvido falar da palavra de Deus e não tem feito efeito em nós? Essa era a tristeza de Cristo e essa é a tristeza de muitos. Talvez aqui nessa noite tenha uma esposa, um marido, ou uma mãe, ou um pai, que sabe da vida daquela outra pessoa e fala: não está fazendo efeito, não está mudando nada, não está acontecendo nada. Isso entristece. Jesus estava triste. Agora, se você parar para pensar, vamos voltar para João 14, quem deveria receber uma palavra de incentivo era Jesus. Os discípulos deveriam chegar para Jesus e falar: Jesus, não fica triste. Não fica triste não, a gente está aqui, vamos ajudá-lo. Mas é o próprio Jesus que vai dizer, mesmo passando essa angústia, ele vai dizer para os seus discípulos e para nós hoje, o que ele fala aqui no versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que quer dizer isso? Quer dizer, meu querido, que você precisa crer. Na hora da morte, na hora que uma coisa ruim está acontecendo, você precisa crer. Tem gente que pensa que precisa ter milagre para crer. E eu vou te dizer, quanto menos milagre, mais fé. Quanto mais milagre, menos fé. Não precisa de milagre. Essa igreja não precisa de milagres, ela precisa de fé. Você não precisa de milagres, você precisa crer. Se você quer ter uma vida onde o seu coração está seguro em Deus, você precisa crer. Primeiro crer e depois Deus vai agir. Primeiro crer que Deus é poderoso e Deus que é poderoso fará aquilo que lhe apraz. Primeiro você precisa crer. Não se turbe o seu coração. Não fique desesperado. Se acontecer uma coisa horrível, uma notícia terrível, você continua crendo. Isso que Jesus está dizendo aqui. Mas no versículo 2, Jesus vai dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Confesso para você que muitos anos eu fiquei preocupado com esse versículo. Eu achei que Jesus não sabia mesmo o que ele estava falando. Olha, ele fala assim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos... Desculpa, o 2, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então tem lugar ou não tem? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito.
Vou preparar-vos lugar. Tem ou não tem lugar lá? É o seguinte, a palavra morada não é a melhor tradução. Porque na Bíblia não consta a ideia de que no céu tem várias casas. Consta na Bíblia que no céu existe a casa de Deus, a presença de Deus. A melhor tradução para essa palavra que foi traduzida em moradas é quartos. Na casa de meu pai tem quartos, ou lugares, ou suítes, para todas as pessoas. A casa do meu pai é muito grande, lá tem lugar para você. Senão, Jesus teria dito, eu vou preparar lugar. Mas que negócio é esse de preparar lugar? Que ele está dizendo aí no próprio versículo. O que acontece é o seguinte, que você só pode morar na casa de Deus se você aceitar a Jesus. E você só pode aceitar a Jesus se Jesus for sacrificado no seu lugar. Jesus estava se preparando para tornar possível que você morasse na casa de Deus. O que Jesus queria é que você morasse lá. Na casa do Pai tem muitas moradas. Mas eu ainda preciso fazer algumas coisas, disse Jesus, para que seja possível que você vá morar lá. E Jesus estava preparando isso. Agora, tudo está sob o controle de Deus. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A questão é o seguinte. Nesse versículo tem várias coisas importantes que eu marquei aqui. Primeiro, Jesus precisava morrer na cruz. Meio de salvação. Segundo, Jesus precisava ressuscitar, trazer a vitória. Terceiro, Jesus ia tratar da ação de resgate em nos tirar do mundo. Isto é, a sua segunda vinda ou arrebatamento. Isso daqui é uma ação de resgate. Você já viu, por exemplo, quando uma pessoa está numa casa e vem vindo a enchente, e o rio está subindo, e aí de repente aparece um helicóptero e joga assim uma escada, e a pessoa pula naquela escada e vai e a água toma conta da casa? Foi isso que Jesus fez conosco. Nós íamos morrer. Mas Jesus providenciou uma escada para que a gente escapasse. E o objetivo de tudo isso, onde eu estiver, estejais vós também, o céu. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha que interessante. Jesus é o começo, o meio e o fim. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas ele também é o caminho. Você percebe que de Jesus você não sai. E saindo de Jesus, você está fora da história. Você está fora do propósito de Deus para a história da humanidade. Você não está nem no começo, nem no meio, nem no fim do filme. Você está fora do enredo. Deus está contando uma história. E o nome do ator principal dessa história, do começo ao fim, é Jesus Cristo. Se você não está em Jesus Cristo, você está fora da história. Tomé não entendeu, falou, Senhor, Jesus, como assim? O Senhor fala que vai para algum lugar, nós não sabemos para onde vai. Jesus fala assim, você esteja comigo que nós vamos juntos. Eu sou o caminho. Você está no caminho. Essa semana você passou no caminho. A sua vida está no caminho. Você tem um objetivo de vida igual ao de Jesus? Você está caminhando com Jesus para que nesse caminho você chegue até o fim que Deus espera de você? Ou você está à margem do caminho? Está em outro caminho?
Porque nós podemos escolher o caminho que a gente vai seguir. O problema é que o caminho que a gente escolhe não leva no caminho que Deus nos leva. A gente só sabe quem nos leva até o fim, que é Jesus. Ou seja, ou você está em Jesus e chega no fim, ou você está fora de Jesus e não tem história para você. Tomé não sabia. Tomé era uma pessoa meio, assim, desligada, né? Versículo 7. Eu marquei aqui. Olá, muito prazer. Eu sou Deus, tudo bem com você? Versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde já, agora, o conheceis e o tendes visto. Agora, tem alguns versículos na palavra de Deus que eu gostaria de ler. Mas eu queria que você soubesse e que você entendesse que algumas pessoas sempre perguntam isso. As pessoas perguntam assim: por favor, me explique quem é Deus. Eu quero saber quem é Deus. Então eu vou responder para você quem é Deus. Jesus é Deus. Ok? Por isso que é importante conhecer Jesus. Porque Jesus é Deus. A Bíblia vai dizer assim, 2 Coríntios 6:2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Jesus está diante de nós, trazendo salvação. O que é que nós vamos fazer com essa mensagem? Agora, o dia não é amanhã, o dia é hoje. A hora é agora. Jesus está passando, por um acaso, no mesmo caminho que nós, nessa noite. Nós estamos, porventura, cruzando o caminho por onde Jesus está passando. E por um instante, que é hoje à noite, você está se encontrando com Jesus. Mas você pode se voltar para o caminho que Jesus está indo, ou você pode continuar o seu caminho. A Bíblia também vai dizer, lá em Hebreus 1:3, que Jesus era o esplendor da glória de Deus aqui na terra e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que responsabilidade tem a Bíblia confere a Jesus, hein? Mesmo Jesus homem, todo o universo, toda a criação repousava sobre seus ombros. Todas as coisas criadas, a sua vida e a minha, e todas as coisas que existem, repousam sobre os ombros de Jesus, mesmo enquanto ele estava aqui como homem. Isso é algo fantástico. Quando Jesus morreu, fez-se trevas por 3 horas. Eu não sei como é que tudo não deixou de existir. Por um instante. Existem 2 instantes, meus queridos, na história, em que tudo quase deixou de existir. Eu vou dizer quais são. O primeiro instante foi quando o homem pecou. No instante que o homem pecou, tudo deveria ter deixado de existir. Porque não tem lugar para o pecado no universo que Deus criou. Mas pela misericórdia, Deus disse: continue existindo. Eu vou providenciar um caminho. E o segundo momento onde tudo deveria ter deixado de existir foi quando Jesus morreu na cruz. Mas pela misericórdia de Deus, isso não aconteceu. Jesus esteve sustentando todas as coisas. E tem mais um texto, que está em Jeremias 31:34, que é um texto lindíssimo, mas pouco conhecido. Diz assim: e não ensinará mais a cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
Muitas pessoas perguntam como Deus é. Pois eu vou te dizer, Deus é Jesus. Deus esteve aqui na terra, se fez homem, foi tocado, foi cheirado, foi seguido, morreu. Deus esteve aqui. Deus sentiu os problemas que você sente. Se algum dia você ouvir alguém dizer, e os ateus gostam de dizer isso, que se Deus amasse você, não teria deixado você nessa vida, eu respondo para você, Deus se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e Ele veio nos salvar, porque nós nem deveríamos existir. O nosso sofrimento, o sofrimento da humanidade, é o meio pelo qual Deus permite que nós o encontremos e o aceitemos e sejamos resgatados. Agora Filipe vai dizer assim no versículo 8: Disse-lhe o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Essa é o nosso problema com Jesus. A gente vai na igreja e fala, Senhor, mostra a tua face, eu quero te ver, eu quero, Senhor, te tocar, eu quero ver a tua glória, a tua beleza, eu quero saber quem o Senhor é. E a Bíblia está dizendo, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu estive aí. As pessoas que me viram não creram em mim, viraram as costas para mim. Sabe o que vocês fizeram como humanidade para o meu filho, que sou eu? Vocês mataram meu filho. Foi isso que vocês fizeram. Vocês não me querem aí. Nós às vezes queremos ver a Deus e Deus está dizendo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Por quê? Porque Filipe estava com Jesus há 3 anos. E ele olha para Jesus e diz, Jesus, se o Senhor mostrar o Pai, isso nos bastará. Agora você deve imaginar o que Jesus, ele vai responder no versículo 9. Disse Jesus, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido, Filipe. Coloque o seu nome aí. Você não tem me conhecido e põe o seu nome. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você tem coragem de dizer, mostra-nos o Pai? Meus irmãos, Deus não pode ser visto. 1 Timóteo 1:17. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Invisível. Mas talvez, num outro versículo, né? Colossenses 1, de 15 a 21. O qual Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Por Jesus e para Jesus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. É Jesus. Jesus é o que tem de Deus para nós. Algumas pessoas ficam confusas. Eu vou tentar explicar isso. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você não pode ver a Deus. Deus é imaterial. Deus que criou a matéria. Não existia matéria. Deus não precisa de ar, não precisa de água. Deus não precisa dos nossos louvores. Deus não precisa das nossas orações. Deus não precisa dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Deus não precisa de nós. Mas Deus, em Cristo,
criou todas as coisas, inclusive você. Você tem uma parte espiritual. Essa parte espiritual é que é cuidada por Deus quando você aceita Jesus. E Jesus? Jesus é o Senhor de todas as coisas criadas. Tudo existe nele. Por isso, às vezes, nós não damos a importância para Jesus e ficamos orando, Senhor, mostra o Pai. E a Bíblia é rica em informações sobre Jesus. Vendo Jesus, você vai entender como é Deus. E mais uma vez, Jesus vai dizer no versículo 10 a 12 para Filipe e para nós: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e até maiores, porque eu vou para o meu Pai. Nesses 10, 11 e 12 versículos, nós encontramos em cada um desses versículos a palavra crer. Creia, creia e creia. Você precisa crer. Filipe, você precisa crer. Filipe, não seja como Tomé. Filipe, creia. Versículo 13 a 15. E tudo quanto me pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então eu vou aproveitar. Está escrito na Bíblia que tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele vai fazer. Mas esses versículos, eles vão fazer algo especial em nossas vidas. Primeiro, se você ama Jesus, você guarda os seus. Então você não vai pedir alguma coisa contra os mandamentos dele, porque você o ama. Você só vai pedir coisas que estejam de acordo com o amor de Deus. Porque senão você não ama Deus. Por isso que nós precisamos entender que não é desconectado o nosso pedido daquilo que Deus é em nós. Agora, como é que nós vamos saber o que pedir? Versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus habita em nós. Agora nós não estamos mais sozinhos. Nós temos a presença de Deus em nós. A palavra usada aqui no texto, para que a gente compreenda essa palavra consolador, versículo 16, é uma palavra chamada parakletos, em grego. Sabe o que significa isso? Significa que o Espírito Santo está do seu lado. Ele está com você. Ele está apoiando você, está sustentando você. A palavra que a gente consegue conceber, talvez não seja muito boa pelo mau exemplo de alguns, mas é a palavra advogado. Paracleto é alguém que está do nosso lado nos defendendo perante um juiz, dizendo, não é isso, excelência. Ele tem o direito, ele tem essa situação, mas isso e aquilo, porque essa pessoa precisa disso e precisa daquilo. O Espírito Santo de Deus está ao nosso lado, ele está falando conosco, está nos apoiando, está dizendo, eu estou com você, eu estou defendendo você, confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes você se sente desanimado, você precisa vasculhar a sua vida e procurar se não tem algum pecado, alguma coisa que você está fazendo que está desagradando a Deus. Porque se você entristece o Espírito Santo, ele para de animar você. Ele para de motivar você, de dizer, continue, eu estou com você, viva em santidade, eu apoio você. Mas às vezes a gente fica triste, a gente fica meio cabisbaixo. Eu acho que eu vou parar de ir na igreja.
O problema não está na igreja. O problema não está no Espírito Santo. Você precisa olhar a sua vida e ver aonde que você está errando, aonde que você está caindo, para voltar à presença de Deus e o Espírito Santo tomar conta da sua vida e dizer, vamos em frente. Eu vou continuar apoiando você. Mas você não pode ficar em pecado, porque eu não vou habitar num lugar sujo. Eu sou o Espírito Santo. Nós não vamos ficar órfãos. Nós não estamos órfãos. Nós temos o Espírito Santo conosco. Algumas pessoas pensam que estar cheio do Espírito Santo é em falar em línguas, é fazer milagres, é fazer prodígios e maravilhas. E eu vou dizer para você com toda certeza, estar cheio do Espírito Santo só tem uma característica, meu querido. É produzir o fruto do Espírito. Porque com Satanás também dá para fazer milagre. Com Satanás também dá para fazer muita coisa. Mas não dá para produzir o fruto do Espírito. Estar cheio do Espírito é isso. Se você aceitou o amor de Deus, então você passa a amar a Deus. Versículo 19 a 25. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e que vós em mim. E eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe, ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando ainda convosco. Agora eu vou dizer uma coisa, a palavra que conhecereis, naquele dia conhecereis, é como se você não é só conhecer, você vai fazer uma descoberta. Você vai entender algo novo da parte de Deus. Judas Iscariotes estava tão mal na fita, que aqui outro Judas que era assim homônimo, a Bíblia coloca Judas, mas não Iscariotes. Porque estava tão ruim, que aí achou melhor colocar assim, não é aquele, vamos deixar claro aqui. Apesar que Judas não fazia pergunta nenhuma. Não participava de nada. Só uma vez que Judas perguntou assim, Senhor, esse dinheiro, esse perfume, ia ser tão bom nós darmos para os pobres, Senhor. E a Bíblia mesmo vai dizer assim, ele não queria dar para pobre nenhum, a menos que o pobre fosse ele. Porque ele queria pegar o dinheiro, guardar na bolsa, e ele ia colocar o dinheiro lá e pegar para ele. A única coisa assim que ele ajudava no ministério é colocar a mão no dinheiro. E pegar para ele. Se é que isso é uma ajuda. Agora, uma coisa importante que no cristianismo, entenda isso, no cristianismo não há perda da identidade. Você continua sendo você. Com Cristo você é plenamente você. Você com Cristo é exatamente tudo aquilo que você é. E sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem ter Deus como Pai, você não é o que deveria ser. Não faz o que deveria fazer e não será o que deveria ser. No cristianismo, você não é um zumbi. Você tem plena consciência do que está fazendo e sabe o que está fazendo. Deus não aniquila seu pensamento. Tem gente que fala assim, eu vou aceitar Jesus e eu vou virar um dos crentes lá. Sabe, eu vou ficar um dos crentes carregando a Bíblia, vou ficar cantando lá. Você canta se você quiser, você lê a Bíblia se você quiser. Você vem à igreja se você quiser. Você louva a Deus se você quiser. Você contribui se você quiser. Porque mesmo com o Espírito Santo habitando em você, se você não quiser, Ele não obriga ninguém a fazer nada. É só se você quiser. Vai ficar muito claro isso. Crente não é bobo. Crente não é zumbi. Crente sabe muito bem das coisas. Aliás, sabe de coisas que os outros não sabem.
Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Puxa, isso é maravilhoso, sabia? Se tem uma parte que eu gosto é disso daí. Gosto de todas. Mas, às vezes, você vem aqui na igreja e tem gente que fala assim, puxa, eu não anotei, eu achei aquilo legal e eu não anotei aquele negócio lá. Aí você fala, eu gostei desse versículo, mas eu não anotei. Aí durante a semana você está conversando com alguém lá e a pessoa fala alguma coisa, fala assim, é o seguinte, na Bíblia está escrito. Aí você fala, lembrei. Não foi você que lembrou. O Espírito Santo ajuda você. Ele está com você. Você não precisa depender da sua memória. Você não precisa depender das suas forças. Você não precisa depender do seu dinheiro, dos seus diplomas. Você não precisa depender de você mesmo. Você tem um presente de Deus que é o Espírito Santo. E Ele nos ensina. E Ele nos faz lembrar das coisas quando nós precisamos. Por isso, no dia que você estiver diante da sua própria morte, chegando o dia da sua hora, você vai falar, agora eu vou. Você vai dizer assim, eu me lembro do que Jesus disse para mim, que Ele cuidaria de mim, que Ele estaria comigo, que o Espírito Santo estaria me apoiando, que eu vou encontrar Jesus lá do outro lado. Eu não preciso ter medo de nada. Você vai se lembrar. Com certeza você vai se lembrar. Versículo 27. Um sentimento desconhecido do mundo. A paz de Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, a paz de Jesus é diferente. A palavra paz no hebraico é shalom. Shalom significa plenitude. Significa, eu não tenho falta de nada. Vem uma pessoa para você e diz assim, olha, esse mês não vai vir salário, nós vamos todos morrer. E você diz assim, Deus proverá. Mas você é louco, você não está vendo que não vai dar certo isso daí, porque olha a crise no mundo, e olha as pessoas estão morrendo, e a malária, e a gripe aviária, e a gripe do porco, do passarinho, a gripe da anta, o que nós vamos fazer? Você diz assim, Deus proverá. Deus está comigo. Mas o meu casamento está... E o meu filho, Deus proverá. Eu estou com a paz de Deus. E vem Satanás e fala, não, você não vai conseguir. O Espírito Santo diz, tenha paz. Confie em mim. Calma. Não se apavore. Você tem Deus, meu querido. Sabe, com Deus você não precisa nem de ar, nem de água, nem de comida, nem de mundo, nem de universo, nem de nada. Nem de vida você precisa. Você tem Deus. Você tem Deus, tem tudo. Você tem Deus, tem paz. Deus nos presenteia com essa paz. E eu vou dizer aqui uma coisa especial. Para quem aqui está nessa noite e ainda não experimentou essa paz de Deus, você não vai sair essa noite aqui sem pedir para Deus. Deus, eu quero esse negócio aí. Eu quero essa paz aí porque eu não tenho, mas eu quero isso. Ore para que Deus te dê isso. Ele vai te dar. Você já vai experimentar. Você quer milagre? Não precisa ver morto ressuscitar, não. Basta ter a paz de Deus. É suficiente. Sabe o que Deus queria? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 2,14. É um versículo meio fora do contexto, mas vamos ver o que os anjos que moram lá com Deus vieram falar aqui quando Jesus estava nascendo. Qual é a mensagem de Deus para a humanidade no dia que Jesus veio ao mundo? Qual era? Olha só. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra. Mas para todo mundo? Aos homens de boa vontade.
Quer dizer, você tem que querer. Está com boa vontade? Está com vontadinha? Então peça a paz. Deus quer nos dar a sua paz. Mas a gente às vezes faz questão de não receber a paz de Deus. Romanos 5:1. Esse você tem que ver na sua Bíblia, senão você não vai acreditar. Diz assim a palavra: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, você não precisa ter paz com ninguém, nem com você mesmo. Isso não serve. Tinha um homem na Bíblia que Jesus diz assim: olha, fique tranquilo, os seus celeiros estão cheios, aproveita, vai dar tudo certo, está tudo bem, nós estamos tudo... O balancete desse ano na minha empresa foi o máximo, bati todos os recordes. E Jesus vai dizer: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens para quem será? Nós temos que ter paz com Deus. Vamos continuar. Romanos 15:33. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Efésios 6:23. Eu vou correr um pouquinho aqui. Está calor, né? Paz seja com os irmãos. E 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Agora, Jesus está preparando aqui os discípulos e quer nos preparar para irmos com Ele. Versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem de mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Lá em Filipenses 2:8 está escrito assim: Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E João 17:5 vai dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existir. O que quer dizer isso? Jesus está interessado em nós e Jesus nos apoia para que nós nos lembremos de que Ele está conosco. Jesus nos ama. No reino de Deus não há lugar para orgulho. Agora eu vou concluir. Hoje à noite, depois de nós termos lido esse capítulo todinho, capítulo 14, você está convidado a aceitar a Jesus. Como que você deve fazer? Ore para que Jesus more no seu coração. Você já orou assim alguma vez? Alguém aqui já orou alguma vez assim? Quantas pessoas já oraram para que Jesus entrasse no seu coração? Deus abençoe. Se você viver com Jesus aqui, Ele vai estar para sempre com você. Imediatamente após a sua morte, você estará com Jesus no paraíso. Mas antes desse dia chegar, Jesus tem lições preciosas para a sua vida. Não se oponha no que Ele está fazendo. Lembra-se da semana passada? Não se oponha no que Deus está fazendo na sua vida. Não se oponha no que Deus está fazendo na sua história. Tem uma promessa sobre nós. Jesus nunca nos abandonará. Agora, como lidar com tudo isso? Como lidar com a morte? Como lidar com a vida? A resposta é: aproprie-se da paz de Deus, que excede todo entendimento. Jesus é maravilhoso, meus queridos. Não dá para explicar. Quem vive com Jesus sabe, quem não vive não tem a menor ideia. Eu gostaria que você soubesse que Deus quer abençoar você em Jesus. Hoje é uma noite de salvação.
É uma noite de resgate. É uma noite onde Deus joga a sua corda sobre você e diz assim: suba. Se você não aproveitar essa oportunidade, você vai sucumbir com tudo que você imagina que tem, porque você precisa da minha ajuda, Deus está dizendo. Jesus está dizendo: creia, creia, creia. Olhe para mim. Olhai para mim e sede salvos, diz a palavra. Que nessa noite você saiba que você, tendo Jesus, a morte não tem força sobre você. Tendo Jesus, você não será deixado na tumba. O seu espírito, quando você morrer, vai imediatamente para o paraíso. Se você tem Jesus. Jesus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Deixe que Jesus faça isso. E terceiro, não se preocupe com isso mais. Mas eu me preocupo, a morte me faz mal, eu não quero morrer. Não se preocupe mais com isso. Viva a sua vida para Jesus e deixe que Ele cuida das coisas para você. Nesse momento nós vamos cantar um hineto que eu pedi para os irmãos do louvor cantarem. É um hineto especial. Gostaria que você observasse a letra dessa música. Esteja em oração, igreja, por favor. Esteja em oração nesse momento. Aquelas pessoas que não conhecem esse hineto, estejam ouvindo a letra para que você veja o que esse hineto tem para a sua vida.